Chegamos para mais uma edição do nosso correspondente médico, o Dr. Fernando Gomes, já está por aqui para conversar com a gente. Tudo bem, doutor? É isso aí, Elisa, tudo ótimo. E vamos falar de saúde, coisa muito importante, né? Vamos trabalhar? Pois é, vamos trabalhar. E quando a gente fala de saúde, a gente acaba tendo mais informação e se protegendo mais, não é, doutor? Por isso que é tão importante a gente poder conversar. Hoje que estamos praticamente de azul inteiro, aqui é o cenário, é o doutor. Tudo bem que o meu não é azul, é verdinho, mas estamos aqui harmoniosos. Doutor Fernando Gomes, conectados. A gente começa hoje falando sobre uma perda imensa para o jornalismo e para as artes no Brasil. Arnaldo Jabor, jornalista, cineasta, escritor, comunicador, colocou sua voz no mundo com muita reflexão, com ironia, acidez, fazendo a gente refletir em textos intensos. Ele morreu em São Paulo aos 81 anos. Foi vítima de complicações de um AVC que ele sofreu em dezembro do ano passado. Jabor foi um dos expoentes de um movimento chamado de Cinema Novo aqui no Brasil. Isso ocorreu lá pelas décadas de 60 e de 70 e ele, como era cineasta, foi bem envolvido nesse processo, ali nas escritas e na construção de maneira geral, não é, para esse novo cenário do cinema brasileiro. E nos anos 90 ele começou a fazer muito sucesso também com colunas nos telejornais da TV Globo. A gente deixa aqui, lógico, né, os nossos sentimentos para família, para amigos, colegas de trabalho, para os amores que conviviam ali com o Jabor, porque realmente é uma grande perda, não é? Quando a gente perde alguém que a gente ama. E aí, como a gente teve acesso a essa informação, que ele morreu em decorrência de complicações do AVC, queremos falar sobre o AVC aqui no nosso quadro. Ainda mais porque, segundo especialistas, o AVC é a segunda maior causa de mortes aqui no Brasil. A estimativa, veja só, é que cerca de 100 mil pessoas morram todos os anos no Brasil por causa de AVC. Doutor Fernando, e quando a gente fala de AVC, algumas pessoas acabam confundindo com outros males. Ah, mas se a gente fala de AVC, a gente está falando de derrame, mas aí o infarto tem alguma conexão com AVC exatamente no nosso corpo? Por favor, doutor, traduza mais uma vez para a gente o que é exatamente o AVC e quais são os tipos. Bom, vamos lá. O cérebro precisa receber sangue oxigenado e com nutrientes, como por exemplo glicose, para que os neurônios funcionem de forma adequada. Para isso, a gente tem 4 vasos que passam pela região do pescoço, trazendo sangue oxigenado e com todas essas características do coração. Então, são 2 artérias carótidas na frente, à direita e à esquerda, e 2 artérias vertebrais na região posterior, subindo por dentro da coluna, à direita e à esquerda também. E com isso, todo o cérebro acaba sendo irrigado. Quando a gente tem uma obstrução de um vaso ou a ruptura de um vaso, a gente tem uma situação que nós chamamos de acidente vascular encefálico, que pode também ser chamado de acidente vascular cerebral, ou então o que a gente conhece pela própria forma pública ou popular de se falar, o derrame. Então, o que a gente tem é o seguinte, Elisa, se eu tenho um vaso sanguíneo que está levando aqui, então aqui eu vejo elementos do próprio sangue, né, hemácias que levam o oxigênio e outros nutrientes, e eu tenho uma interrupção desse vaso. Eu posso sofrer um acidente vascular isquêmico devido ao bloqueio de um vaso que está levando esse sangue para nutrir os neurônios. Quando existe a ruptura de um vaso de uma maneira espontânea ou devido à ruptura de um aneurisma cerebral, nós temos um acidente vascular cerebral do tipo hemorrágico, que faz com que exista um extravasamento sanguíneo e o sangue não vai chegar de forma adequada para também ali irrigar os neurônios, além de provocar um aumento súbito da pressão intracraniana. A forma muito mais comum, Elisa, cerca de 80% dos casos, é essa aqui. Então, uma placa ou um pequeno êmbolo entope um vaso e, na verdade, o sangue não chega de forma satisfatória. 20% apenas são devido a sangramentos como esse, que são responsáveis devido a um sangramento pela ruptura de um aneurisma cerebral, uma malformação arteriovenosa, um cavernoma, ou então um AVCH, que acaba sendo essa forma espontânea de sangramento dentro da própria cabeça. Doutor, observando os dois, qual seria mais grave? O senhor já alertou que o mais comum de ocorrer é a primeira opção. Ele é mais grave, menos grave? A gente tem como classificar dessa maneira? Tudo depende, Elis. Vamos entender que os vasos sanguíneos, eles funcionam como avenidas. Então, eu tenho uma grande estrada chegando, trazendo muitos nutrientes, que são esses 4 vasos que eu estou te falando. Se eu tenho a obstrução súbita de um desses, eu vou ter um território muito maior que acaba sendo prejudicado. Se essa obstrução acontece na pontinha, ou seja, numa ramificação, numa rua, numa ruela,
numa viela, apenas aquela região que sofreu acabou sendo danificada. Agora é lógico, quando a gente fala do cérebro, que acaba tendo uma importância muito grande para a vida, dependendo da região, mesmo que seja um AVC pequenininho, se for numa região muito estratégica, a pessoa pode ficar em coma e pode até evoluir para o óbito. É lógico que de uma forma súbita, quando a gente tem um sangramento, você tem um aumento de repente da pressão intracraniana. Isso pode levar o indivíduo ao coma e à morte se não tiver um tratamento rápido e adequado. Então, é tudo muito variável. Se você tem pequenos AVCs, devido a essa questão isquêmica, muitas vezes pode até passar desapercebido e lá na terceira idade, você pode ter um quadro que a gente chama de demência cerebrovascular, porque aos pouquinhos o cérebro vai padecendo. Agora, se você tem uma obstrução que pega um vaso maior, você pode ter todas aquelas alterações neurológicas que a gente quer evitar. Dificuldade para falar, dificuldade para mexer um braço, mexer uma perna, alteração do nível de consciência, convulsão e assim vai. Isso pode ocorrer num pós-AVC, é isso, doutor? Ou quando o AVC está ocorrendo? E eu lhe pergunto isso porque a gente está falando do cérebro que está dentro aqui de uma casinha que a gente não consegue enxergar o que está acontecendo lá dentro. E existem meios, técnicas de conseguir ver aqui por dentro da nossa cabeça onde exatamente está o mal. Como é que eu consigo perceber, estou tendo um AVC e mais, não confundir o sintoma de um AVC com algum outro mal? Via de regra é o seguinte, Elisa. Vamos imaginar que, pegando aquela palavra SAMU, e isso acaba sendo uma coisa que a gente divulga para a população, porque isso ajuda a reconhecer, tanto em você como na outra pessoa, que talvez um AVC esteja acontecendo. S, você pede para a pessoa sorrir e observa a mímica facial, se ela consegue fazer esse movimento e consegue mexer os dois lados da mesma maneira. A, você pede para a pessoa caminhar até você e abraçar, e com isso você avalia se a força motora dos dois lados do corpo funcionam de maneira adequada. O M, você pede para cantar uma música, qualquer música conhecida ou repetir alguma frase, porque com isso você está testando a capacidade rapidamente da pessoa entender e expressar verbalmente o que você está pedindo. E por fim, se alguma dessas alterações de fato estiver comprovada, pegar o telefone, ligar e pedir ajuda imediatamente, 192, para que esse indivíduo seja atendido de uma forma rápida, para que a gente tenha a reversão do quadro o mais rápido possível e com isso a gente tenha menos sequelas lá para frente. Doutor, esses sintomas significam que esses vasos que estão com algum problema na circulação, eles estão ligados diretamente com esses movimentos ou é porque algo está acontecendo errado no cérebro e naturalmente existe um efeito na nossa capacidade motora ou cognitiva? Existe uma correlação direta, Elisa. Eu não estou dando alimento e nutriente e combustível para o neurônio. Ele tem pelo menos 5 minutos, que a gente fala de isquemia em temperatura ambiente, que ele suporta e pode ser revertido, mas ele deixa de funcionar como célula do ponto de vista funcional. Então, se eu pego a área responsável, por exemplo, pela fala, então a gente está falando aqui da região frontal esquerda e de repente falta sangue nessa região, ou porque entupiu, ou porque teve um sangramento e o sangue não está chegando de forma adequada, a manifestação clínica é esses neurônios não funcionam, o indivíduo perde a capacidade de falar. E o que a gente quer é que essa perda de capacidade seja temporária. Por isso que é tão importante o pronto reconhecimento e o pronto atendimento. Doutor, e esses sintomas, eles já podem explicar para vocês, por exemplo, se uma pessoa está com dificuldade na fala, então o vaso que pode ter sido acometido é de uma região do cérebro. Esses sintomas físicos já podem determinar qual região exatamente do cérebro está com esse congestionamento, vamos assim dizer? Sim, do ponto de vista clínico, isso já dá bastante indício. É lógico que a tomografia, que a angiografia, que a ressonância magnética depois vão comprovar. Mas, por exemplo, uma pessoa chega no pronto-socorro sem a capacidade de falar e sem mexer o lado direito do corpo, eu já imagino que a artéria cerebral média esquerda esteja sido comprometida. E por isso, na verdade, falta sangue nessa região, que é responsável pela movimentação do lado direito do corpo e também pela palavra falada. Como é fascinante a gente poder aprender, poder ouvi-lo e ver de que maneira essas interpretações clínicas, não é? Vocês já conseguem fazer, claro que apenas os exames vão embasá-los e ajudá-los, não é, doutor? Mas muito interessante ver que por esse meio visual vocês já conseguem fazer algumas interpretações. Ainda falando sobre esses sintomas que aparecem e as pessoas ficam desesperadas, será que eu estou tendo um derrame? Será que tem algo acontecendo? A gente quer falar também sobre dores no peito, doutor. Quando a gente fala sobre o assunto, logo algumas pessoas pensam assim, puxa, estou com dor no peito, será que há algum problema no coração? Será que eu estou infartando? Será que alguma coisa está acontecendo? Só que, para confundir a nossa vida,
A dor no peito pode indicar muitas outras complicações e é importante ficar atento aos sinais. Tanto que o doutor vai explicar para a gente quais doenças podem estar ligadas a dores no peito. E às vezes pode ser algo simplório e a gente já fica apavorado, doutor. Sim, a gente chama isso na medicina, Elisa, de diagnóstico diferencial. É lógico que sempre que você tem uma dor no peito suspeita, a coisa pior que pode estar acontecendo ali é um infarto agudo do miocárdio e da mesma forma do AVC que a gente acabou falando aqui, tempo, tratamento, tempo é evitar sequela, é na verdade preservar a vida. Mas, na verdade, o que a gente tem é o seguinte... Via de regra, o infarto ele se caracteriza por uma sensação de pressão no meio do peito, irradiando para o braço esquerdo, pode ser para as costas, pode ser para o braço direito, algumas pessoas sentem isso subindo para a região da mandíbula, junto com uma sudorese, uma sensação de mal-estar, que muitas vezes a pessoa percebe que alguma coisa muito longe do normal está acontecendo. Agora, o que pode ter na medicina para explicar também sintomas que podem ser semelhantes e muitas vezes deixam a gente bastante preocupado? Vamos lá. Diagnóstico diferencial, você já aprendeu mais uma dica aí da medicina. Pode ser uma gastrite, pode ser uma esofagite, uma sensação desagradável de dor nessa região, ela pode ser confundida com um infarto agudo do miocárdio. Doutor, até mesmo uma pneumonia. Esofagite. O esôfago é um órgão que sai da boca e conecta essa parte do nosso aparelho digestivo até o estômago. Se eu tenho uma inflamação no esôfago, principalmente perto da região ali do estômago, isso pode dar uma dor semelhante a uma dor do infarto agudo do miocárdio. É lógico que tem características diferentes e quando a pessoa é avaliada por um médico, a gente consegue fazer a diferenciação. Mas para quem está tendo aquela sensação e nunca teve ela antes, isso pode representar uma coisa nova. Ou ainda pior, né, Elisa? A pessoa que já tem, de repente, isso e conhece a dor e ela não mudou muito de padrão, pode muitas vezes estar aí que está comendo bola. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção nisso, sem levar em consideração que algumas doenças, como por exemplo até o diabetes, pode fazer com que o indivíduo tenha um infarto e tenha esse infarto silencioso, sem sentir, na verdade, todo esse desconforto. Outras coisas que podem causar dor no peito, tromboembolismo pulmonar, que é bastante grave, e também a própria ansiedade. E aí fica a preocupação. A pessoa ansiosa tem ali o pânico, tem a sensação de morte iminente. Estou infartando, não estou? O que eu faço, né? Nossa, doutor, agora o senhor chegou nesse último tópico aí da lista que acaba mexendo com a cabeça de muita gente. Tá com desconforto no peito e aí de repente fica preocupado. Pode ser um outro mal, mas aí vira dor no peito porque a pessoa ficou ansiosa. Sim. Ela ficou preocupada. É curioso como tudo acaba se misturando e confundindo a cabeça do paciente. Sim, interconectado. E assim, a gente tem um racional para prestar atendimento que é extremamente importante de ser levado em consideração. Você sempre vai imaginar e ter que descartar causas orgânicas. Então, se de fato tem uma manifestação clínica evidente que sugere um infarto agudo do miocárdio, eu vou abrir um protocolo de atendimento e vou, obviamente, examinar esse paciente, fazer um raio-x, fazer um eletro, colher enzimas para verificar se está tendo dano na região do miocárdio ou não. Agora, se eu descarto isso tudo e percebo que clinicamente o coração está ótimo, está funcionando tudo bem, não tem nenhum desconforto, eu posso entrar como um diagnóstico diferencial e falar, olha, isso foi uma crise de ansiedade. Então, assim, é bem complicado, né? Você não pode chegar de cara e imaginar, olha, isso é ansiedade, ponto final. A pessoa pode estar infartando. Então, a gente tem que ficar atento em relação a isso e entender que tanto o corpo da gente como a mente é capaz de produzir e interpretar coisas extremamente diferentes. Pois é, fascinante poder entender tudo isso. Se você tem alguma dúvida, quer mandar seu comentário aqui pra gente, você de repente tem essas dores no peito, mas já sabe que é ansiedade, ou já teve dores no peito, procurou o hospital e se surpreendeu com qualquer outro mal, hashtag correspondente médico, viu? É pelo Twitter, deixa a mensagem, marca a gente que aqui em tempo real eu consigo ver o seu comentário, sua sugestão de assunto ou sua pergunta. O próximo assunto que a gente traz é sobre menopausa. E como as mulheres sofrem com a menopausa. Para algumas, a menopausa passa tranquilamente, né? Um mar calmo e com outras, doutor Fernando Gomes, é um mar agitado, revolto. A menopausa é caracterizada pelo fim da menstruação e ocorre geralmente em mulheres entre 45 e 55 anos. O problema são os desconfortos, não é, doutor? Que podem vir aí acompanhados nesse pacote da menopausa e inclusive até riscos para a saúde da mulher. Para evitar esse tipo de ocorrência, assim, digamos, existe uma terapia de reposição hormonal. A gente conversou com a doutora Marise Samama, ela é médica especialista em ginecologia e também em reprodução humana. E a doutora contou pra gente quando esse tipo de terapia é indicada.
A mulher passa 1/3 a metade da vida na pós-menopausa e esses sintomas podem ser muito desagradáveis. Então, a terapia de reposição hormonal, ela pode ser uma das formas de tratamento e nada mais é do que a administração dos mesmos hormônios que o ovário produzia e parou de produzir. Ela é fundamental também para a fixação de cálcio no osso, prevenindo, por exemplo, a osteoporose. Muitas mulheres me perguntam se a terapia hormonal faz mal. Na verdade, a terapia hormonal ela tem o papel de fazer o bem, de fazer com que a mulher se sinta mais ativa, com mais disposição, com mais energia, com mais prazer. Qualidade de vida, que é importante demais, não é? Doutor Fernando, reposição hormonal, hormônio seria o que exatamente? São remédios que a pessoa toma? Bom, os hormônios são substâncias naturalmente produzidas por células do corpo que têm a função de sinalizar as mais diversas áreas do nosso próprio corpo e até mesmo o cérebro. Por isso que existe uma mudança de comportamento quando, por exemplo, cai o nível de estrógeno numa mulher que está na menopausa, Elisa. E quando a gente fala de reposição, é porque existe um número de óvulos contados para cada mulher. E quando chega no final dessa possibilidade de liberação de óvulo a cada ciclo menstrual, toda essa mudança hormonal acaba acontecendo e mudanças acabam repercutindo no corpo da mulher. Então, assim, por volta aí dos 45, 55 anos, isso vai acontecer, isso é extremamente natural. Por isso que é tão importante, a partir do momento que a medicina reconheceu que os hormônios têm essa influência benéfica, independente da possibilidade reprodutiva de ter chegado ao fim através desse meio natural, os hormônios podem ser utilizados para garantir que a pessoa continue tendo saúde e bem-estar. A indicação, principalmente, para as pessoas que têm, para as mulheres que têm sintomas de menopausa, então os fogachos, aquelas ondas de calor, ressecamento vaginal, muitas vezes sente fraqueza, sente desconforto e, na verdade, tem algumas contraindicações, Elisa, porque pessoas que têm uma predisposição à trombose, têm um antecedente de câncer de mama, câncer no endométrio, câncer no ovário, e aqui eu colocaria até uma observação, mulheres que têm um tumor intracraniano benigno chamado meningioma, algumas vezes a gente contraindica a utilização da reposição porque esses hormônios têm receptores esses tumores têm receptores para esses hormônios e, na verdade, você não quer, estimular o crescimento dessa lesão. Pois é, é uma decisão sensível, não é, doutor? E aí está a importância de conversar com o médico. Eu estou aqui ouvindo o senhor e falando com algum conhecimento de causa, para a gente reforçar a importância de procurar médico, porque eu ouço direto, sabe, doutor? Ai, mana, tu não sabe, agora a mãe está comendo castanha. E a castanha é ótima para menopausa, por isso que a mãe não tem sintoma. Ai, mana, tu não sabe tomar azeite? Doutor, essa internet ajuda, mas causa uma confusão na cabeça das nossas mães. Tem que conversar com o médico, não é, doutor? Porque senão a pessoa está lá comendo um monte de coisa e já nem sabe mais o que está ajudando em qual sintoma. Claro, tem que conversar com o médico, tem que fazer o segmento com o ginecologista. Na verdade, já existem recursos, medicamentos, reposições que trazem bem-estar e também protegem, como a doutora falou, de situações graves, como, por exemplo, a osteoporose, que pode depois levar lá na frente a uma fratura de colo de fêmur, uma situação muito grave, necessitando de cirurgia e outras complicações. Se a menopausa acontece de uma forma precoce, aumenta o risco aí de ter eventos cardiovasculares e tudo isso pode ser evitado se você, na verdade, faz a reposição e faz um segmento médico de perto. É claro que na natureza a gente pode ter muitos benefícios, não é, doutor Fernando? Mas sempre reforçando que é bom conversar com o médico, né? Porque a última foi, mana, tem um chá que a mãe tá tomando que é uma... Doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado a você, Elisa. Pessoal, se cuidem e até breve. Este foi mais um Correspondente Médico.